Boa tarde, gente. É, Hoje vamos dar continuidade, né, ao conteúdo e vamos para a unidade 4, certo? A página 104. Todo mundo abrindo o livro, onde iremos falar sobre as formas do relevo continental e os agentes do modelado, na página 106. Mas antes, vamos fazer uma introdução aí na página 104, onde fala do relevo continental e os agentes internos. É um resumo do que vocês já viram nas outras páginas, né? Nos outros conteúdos que vocês viram. Falo sobre a modificação do interior da Terra, da superfície, as formas das caldeiras, como acontece os vulcões, né? Vocês estão vendo aí a formação de caldeiras. A forma de um vulcão na paisagem é muitas vezes a de uma montanha, que contém um cone por onde o material proveniente do manto é expelido. Entretanto, um vulcão pode originar outras formas de relevo, como atóis, lagoas e caldeiras. Então, a gente está vendo aí, o relevo, ele é formado a partir dos vulcões, né, também. E os vulcões, ele é formado pelo quê? Como a gente viu nos conteúdos anteriores, pelo o choque das placas tectônicas, né? Então, vamos lá. As formas do relevo continental e os agentes do modelado. Então, a gente já viu o que é relevo, a gente aprendeu, vocês fizeram aquela maquete, alguns fizeram, né, que eu pedi, alguns fizeram alguns modelos de tipos de relevo, então você já tem uma noção mais ou menos do que é relevo. Então, as principais formas do relevo, quais são? Quando você viaja ou assiste a filmes na televisão ou no cinema, deve perceber que a paisagem varia de um lugar para outro da superfície terrestre. Existem lugares montanhosos e planos e outros apresentam pequenas elevações, como as colinas, mesmo entre paisagens parecidas como as de regiões montanhosas. Há variação, algumas formações têm picos arredondados, outras pontiagudos. Isso evidencia que as terras emersas apresentam formas de diversas, assim como as terras submersas ou oceânicas. Essa variedade de formas recebe o nome de relevo. Nas áreas submersas é denominado relevo oceânico, e nas áreas emersas é chamado de relevo continental, e apresenta 4 formas principais: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, eu trouxe aí para vocês as imagens, né, das formas do relevo, as principais formas. Vocês irão me dizer, irão responder no caderno, né, quais são cada uma. A figura 1 é que forma de relevo? A figura 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Vou ler aqui, né, sobre cada uma, como é formado. Vocês irão, a partir do que eu ler, vocês irão identificar. Montanhas é uma forma de relevo. São grandes elevações naturais do relevo. Um conjunto contínuo de montanhas recebe o nome de cordilheiras ou cadeia montanhosa. Pode atingir grandes extensões, como a Cordilheira dos Andes, que se estende por 7.500 quilômetros na América do Sul, desde a Venezuela até o sul do Chile. As montanhas rochosas na América do Norte, a Cordilheira dos Alpes, na Europa, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Então, qual das figuras se assemelha-se a uma montanha? Respondam. Temos agora o planalto. O que são planaltos? São áreas da superfície terrestre menos elevadas que as montanhas e mais ou menos planas, delimitadas por escarpas. O que é escarpa? É uma rampa, um declive muito íngreme. Nesse tipo de relevo, o processo de desgaste das rochas e dos solos provocado pelas chuvas, pelo deslocamento das geleiras e pela ação do vento
entre outros fatores, é maior que a deposição de sedimentos provenientes de outras áreas do relevo. Os planaltos apresentam várias formas ou aspectos, como as serras e as chapadas. As serras são um conjunto de morros agrupados que podem apresentar, entre outras feições, uma borda com desnível abrupto e a outra suavemente inclinada. É importante destacar que o conceito de serra é muito impreciso no Brasil, pois apresenta sentidos diferentes de uma região para outra. As chapadas são extensas superfícies horizontais do relevo que apresentam topo plano e borda escarpada. Então, me digam qual das figuras aí é um relevo. A partir da leitura. Veremos agora o que é uma planície. São formas do relevo mais ou menos planas ou suavemente onduladas, em geral de grande extensão. Nas planícies, ao contrário do que ocorre nos planaltos, o processo de deposição de sedimentos supera o de desgaste. E temos dois tipos de planícies. Temos as planícies marítimas e as planícies continentais. Eu trouxe aí os dois tipos, vocês irão identificar quais são. Existem vários tipos de planície, entre eles as planícies marítimas ou costeiras, situadas, como diz o próprio nome, no litoral, as planícies continentais, situadas no interior dos continentes, e as planícies de montanhas, localizadas em altitudes elevadas. Eu trouxe aí uma planície marítima, uma planície de montanha. Descubram quais são. Temos agora as depressões. São áreas do relevo com altitudes inferiores das terras que as circundam, ou áreas abaixo do nível do mar. São classificadas como depressão relativa, quando estão situadas em uma altitude abaixo das terras que lhes estão próximas, mas acima do nível médio do mar, e depressão absoluta, quando estão abaixo do nível do mar, é o caso do Mar Morto, entre Israel e Jordânia, a 392 metros abaixo do nível médio do mar, e o do Mar Cáspio, divisa entre a Europa e a Ásia. Vocês irão me responder quais são as depressões relativas, tem aí, e qual é a depressão absoluta. Lembrando que a absoluta é abaixo do nível do mar. Certo? Vamos dar continuidade. Relevo e agricultura, né? Temos aí, mas antes eu vou ler aqui sobre relevo e a sociedade. O povoamento das várias regiões da Terra foi influenciado por fatores de ordem natural, como o clima, a disponibilidade de água, a qualidade do solo para a agricultura e o relevo. Mesmo com o avanço científico e tecnológico e a consequente diminuição da dependência do ser humano em relação ao meio, esses fatores continuam impondo algumas restrições ao povoamento e à prática de atividade econômica, né? Porque dependendo de como se encontra as situações das terras, né? Às vezes é impossível de as pessoas morarem naqueles locais, as pessoas plantarem, como temos aqui o relevo e o povoamento. Enquanto as regiões do Planalto, de depressão e de planície facilitam, em geral, a fixação humana, sítios urbanos, agricultura, rede de transporte, indústria, as regiões de altas montanhas a dificultam. Não só o relevo dessas regiões é restritivo, mas também o clima. Em costas íngremes, desfiladeiros, gargantas, vales profundos e estreitos limitam o estabelecimento humano, a construção de redes de transportes, a implantação da agricultura e de outras atividades. É esse o caso verificado em vastas áreas das montanhas rochosas na América do Norte e da Cordilheira dos Andes na América do Sul. Então, devido a esses lugares muito montanhosos, tem dificuldade, né, de moradia, de manter uma agricultura
E os locais, como dizem aqui, onde tem planalto, depressões e planícies, são mais fáceis da fixação humana. Agora, o relevo e a agricultura. Pois a declividade de suas encostas permite que as enxurradas adquiram grande velocidade e poder erosivo, arrastando o solo e plantas, além de impedir a mecanização, o uso de máquinas do planalto na colheita e no transporte da produção. Há muito tempo, porém, o ser humano tem procurado vencer essas restrições. Nas áreas montanhosas, recortou as encostas e construiu degraus, também chamados de terraços, evitando assim a erosão causada pela força das enxurradas ou os terraços, técnica utilizada em várias partes do mundo, ainda facilita o trabalho de preparar a terra, plantar e colher a produção. Então, foi necessário fazer essa modificação do relevo, né, para que eu desse para ver as plantações. Como o livro trouxe, devido a essas áreas montanhosas, haver muita erosão, ou seja, despencamento de terra, ficavam os buracos impossíveis de plantar. Então, foi feito esses tipo de degraus, que são chamados de terraços, onde a água ela escoa devagarzinho e acaba ajudando no plantio, né? Nas regiões de planícies e de depressões, quando o relevo não é plano e a declividade permite que as águas da chuva ganhem velocidade de escoamento capaz de comprometer o solo e a plantação, utilizam-se as curvas de nível, que é isso aqui. Imagem. Técnica de cultivo que se baseia na direção do escoamento da água da superfície da chuva e na declividade do terreno, possibilitando que se obtenham faixas paralelas de plantio em níveis, evitando a erosão do solo. Outro mecanismo, né, que facilita e ajuda em terrenos montanhosos. Tudo o homem trouxe, né, para facilitar, para ajudar, para que ele se mantesse em um só lugar. Os agentes do modelado terrestre. As formas de relevo que se vêem hoje não são iguais às do passado geológico. Ao longo da história da Terra, a superfície vem se modificando em virtude da permanente atuação de forças naturais, denominadas agentes de modelado terrestre. Esses agentes podem ser de origem interna ou externa. Os agentes de origem interna ocorrem no interior da Terra, mas influem na superfície, modificando o relevo. São eles o tectonismo, o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos, também chamados de agentes estruturais ou de dinâmica interna. E os agentes de origem externa atuam na parte externa do planeta. É o caso da água corrente de rios e enxurradas e da ação dos oceanos e mares, ventos, geleiros e seres vivos, incluindo o ser humano. Pode-se dizer, portanto, que o relevo de qualquer região da Terra é resultado das ações de agentes internos e externos no decorrer do tempo. Nos próximos percursos, você vai entender melhor como atuam esses agentes e de que maneira eles modificam o relevo terrestre. Então, tudo que a gente viu aqui são atuações dos agentes internos e externos, né? Como a gente viu no início, o choque das placas tectônicas, os terremotos, os vulcões, formam as montanhas, os planaltos, as planícies, e, de certa forma, formam o relevo, né? São as formas do relevo. E os agentes externos, como os mares, as águas fluviais, né? As águas de chuvas, as enxurradas também ajudam a formar erosões, vales, que também modificam a natureza. Entenderam? Vamos falar agora sobre os dobramentos, dando continuidade ao
conteúdo. Página 114, certo? O que são dobramentos? Dobramentos, você conheceu a teoria das placas tectônicas, o percurso 12, né, e descobriu de que maneira as correntes de convecção as movimentam neste movimento. Neste percurso, você vai entender como esse deslocamento modifica o relevo terrestre, gerando dobramentos, por exemplo. Grandes encurvamentos de formato côncavo ou convexo que surgem nas formações rochosas da crosta terrestre, como vocês estão vendo aqui na imagem, como tem também na imagem do livro. Percebe-se que, pela imagem reproduzida acima, que as dobras se formaram pela ação de forças que atuaram horizontalmente. É importante considerar também que, sob a ação das tamanhas forças, se a rocha fosse rígida, não se dobraria. Nesse caso, ela se partiria formando falhas. Entenda a seguir porque os dobramentos acontecem. Então, quer dizer que essas rochas elas são flexíveis, né, para que aconteçam esses dobramentos. Vamos ver como acontece. Formação dos dobramentos. Sabe-se que a certas profundidades no interior da Terra, os minerais que dão origem às rochas encontram-se na forma pastosa, é o que é o magma. Vocês viram? Percurso anterior. Assim, vistas as altas temperaturas aí existentes, os minerais que compõem o magma apresentam plasticidade, né? São flexíveis. Plasticidade é a capacidade de um material ser modelado, de receber forma sem se romper. É o caso da argila plástica, um tipo de barro que, quando embebida em água, fica maleável, podemos dar a ele qualquer forma, usando as mãos. Com essa argila, por exemplo, que se fabricam potes, vasos, escultura, né? Como a gente conhece. Vocês podem até pesquisar no YouTube como se formam os vasos, né, com argila. Vemos aí na página 115, na figura 12, um homem modelando, né, um vasinho de barro, de argila. Imagine a seguinte experiência. Se você usar pedaços de argila plástica de diferentes cores para moldar um bloco, camada a camada, cada uma delas de uma cor e em seguida exercer sobre esse bloco uma força horizontal, verá o bloco se dobrar. Agora transporte essa ideia para a natureza. Quando duas placas tectônicas se chocam, a força é tão grande que causa o dobramento das camadas da crosta terrestre. Foi assim que surgiram, por exemplo, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, grandes dobramentos da superfície terrestre. Como eu trouxe aí a imagem, né? As placas tectônicas se chocando, uma batendo na outra, formou os dobramentos que a gente está vendo acima aí. Foram agentes internos, né, que formaram agentes externos. A formação da Cordilheira dos Andes. A gente vai ver já. A Cordilheira dos Andes, na América do Sul, os dobramentos que deram origem a essa cordilheira resultaram na colisão da placa de Nazca com a placa oceânica, uma placa oceânica que está sob o Oceano Pacífico com a placa sul-americana, uma placa continental onde se situa o território brasileiro. A placa de Nazca, que se desloca de oeste para leste há milhões de anos, vem entrando por baixo da placa sul-americana, que, por sua vez, desloca-se de leste para oeste. Assim, a borda do continente comprimida contra a costa oceânica dobrou-se, fazendo surgir a Cordilheira dos Andes. Olha aí a figura, a placa euroasiática, junto com a placa indiana. Se chocando e formando a Cordilheira dos Andes. Cordilheira do Himalaia, na verdade. E como formou a Cordilheira do Himalaia? A gente leu dos Andes. No momento em que você está lendo esse texto, o movimento da placa de Nazca ou a placa sul-americana, como também das demais, está ocorrendo, mas nós não percebemos esse deslocamento, porque ele é muito lento, cerca de 8 centímetros por ano.
Entretanto, as ocorrências de terremotos e erupções vulcânicas na extensa região da Cordilheira dos Andes são sinais desse movimento. Você estudará esse assunto no próximo percurso. Já a Cordilheira do Himalaia. Diferentemente da Cordilheira dos Andes, originou-se do encontro de duas placas continentais. Vamos ver. Esses grandes dobramentos ocorreram na Era Cenozoica, período paleógeno, portanto, em tempo geológico recente. Por isso, eles são chamados de dobramentos modernos. Para diferenciá-los dos dobramentos antigos, ocorridos, por exemplo, na Era Paleozoica, nos dobramentos modernos ocorrem as maiores altitudes do planeta, pois não transcorreu um tempo geológico suficiente para que fossem desgastados pelos agentes de origem externa, geleiras, ventos, etc. Vale lembrar que, além das cordilheiras dos Andes e do Himalaia, são dobramentos modernos as montanhas rochosas na América do Norte, a cadeia dos Alpes na Europa e a cadeia do Atlas no norte da África. Como aconteceu a formação da cordilheira do Himalaia? Deslocamento da placa indiana em direção à placa euroasiática, né? Uma em direção à outra, na figura 1. Na figura 2, continuação do deslocamento da placa indiana e início da formação dos dobramentos. Começou-se a dobrar-se, né? E na 3, a formação da cordilheira. Interessante, né? Só o fato de se chocarem foram formando essas cordilheiras, certo? Então, para não ficar só nesse conteúdo, vamos fazer a atividade da página 118, certo? Até a 10ª questão, vocês irão responder, apenas responder, tá bom? Na próxima aula a gente corrige, para que vocês fixem bem o conteúdo. Mandem as respostas, que eu posso corrigir. Lembrando que está chegando as provas, então vamos ter mais atenção, vamos aprender o conteúdo para que tirem notas boas, tá certo, gente? Então, Deus abençoe a vocês, tenham um ótimo fim de tarde. Qualquer dúvida, estarei por aqui, tá certo? Tchau.